Bom dia, que Deus abençoe, que a promessa de Deus esteja conosco, que o extraordinário e o sobrenatural do reino estejam sobre nós. Estamos iniciando mais uma manhã em que o poder de Deus, em que a graça de Deus, em que a autoridade do reino estarão sobre nós. Eu peço aos irmãos que entrarem aí que coloquem lá no canal de Milagres para mim, por gentileza, o link. Porque teremos uma manhã de poder, de graça e autoridade. E já iniciaremos aqui a oração de abertura desta live. Porque Deus, obrigada por mais um domingo na Tua presença. Obrigado porque as Tuas misericórdias, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado porque a Tua mão tem sido conosco. Obrigado porque o Teu poder, Senhor, Ele tem se levantado diante de nós para nos colocar de pé. E, Senhor, nós Te glorificamos, Te engrandecemos, Te exaltamos. E nós estamos felizes, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença essa manhã. Porque temos a oportunidade de estar aqui aos Teus pés. Nós Te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, em sinal de adoração ao Teu nome. Obrigada, Jesus, pelas maravilhas que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado porque, apesar das batalhas, apesar das lutas, nós estamos aqui mais um domingo para exaltar, engrandecer e glorificar o Teu nome. Obrigado porque, apesar, Senhor, dos dias nublados, nós sabemos que virão os dias ensolarados. Obrigado porque, apesar, Senhor, das batalhas que se levantam sobre nós, o Senhor tem sido um Deus zeloso, misericordioso, bondoso e tardio em irar-se. E nós estamos aqui debaixo de graça, de poder e de autoridade profética, porque queremos Te agradecer, Espírito Santo, o nosso amigo leal, o nosso amigo mais fiel, que é o Espírito Santo. Nós queremos Te agradecer porque o fôlego de vida que tem sido depositado sobre nós, ele procede do Teu trono, Jesus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na estatística dos santos, daqueles que estão buscando a Tua face, daqueles que estão abrindo mão da sua própria carne, daqueles que poderiam estar vivendo de acordo com a sua essência, mas estamos aqui derramando diante de Ti. Bom dia, Renato, bem-vindo. Estamos aqui derramando diante de Ti alegria, paz, esperança, porque estamos recarregando as nossas baterias. Senhor, nos dá força, Senhor, porque tem dias que parece que não vamos suportar o processo. Tem dias que nós olhamos para os lados e falamos, Senhor, como é que vai ser daqui para frente? Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem segurado as nossas mãos, o Senhor tem nos levantado, Senhor, para viver um tempo novo. O Senhor tem nos colocado de pé em tempos de crise, em tempos de dificuldade, nos tempos em que nós não damos conta de conduzir o nosso destino. E graças a Deus, porque nós não temos tido a oportunidade, bom dia, de conduzir o nosso destino, porque eu sei que o Senhor nos trouxe aqui esta manhã porque o Senhor quer conduzir a direção do nosso destino. O Senhor quer nos levar a águas profundas. O Senhor quer nos levantar do meio do monturo. O Senhor quer nos colocar de pé, meu Pai. O Senhor quer nos erguer no meio das batalhas emocionais que nós temos vivido. Senhor, não tem sido fácil. Mas quem disse que seria fácil?
Mas nós sabemos muito bem que temos um Deus no campo da batalha espiritual. Temos um Deus de poder, de graça e de autoridade. E que esse Deus, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos levantado. E nós estamos aqui para sermos habilitados. Em tempos de crise, estamos sendo habilitados a estar de pé. Senhor, hoje, nós não queremos olhar para os lados. Não existem laterais, existe frente. Nós queremos caminhar contigo, Jesus. E se porventura, em alguns momentos da nossa vida, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, se desacreditamos no processo, se nos entristecemos diante daquilo que nós achamos que não está acontecendo como nós queríamos, Senhor, nesta manhã de poder e graça, nós estamos aqui em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser lavados, nós queremos ser limpos, nós queremos ter as nossas vestes limpas, nós queremos nos levantar, Senhor, do pecado, do monturo espiritual, dos princípios que foram quebrados. Nós queremos nos colocar de pé, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos erguer nessa manhã, Cleiton Prosperidade, que o Senhor possa nos administrar essa manhã, que nós possamos ser sustentados pela Tua destra, pelas Tuas mãos, pelo Teu poder. Senhor, levanta aqueles que chegaram aqui abatidos, porque hoje, meu Pai, é Dia das Mães, mas o comércio tem massificado muito a mente das pessoas. E a pessoa olha e diz assim: eu não vou poder fazer isso no Dia das Mães, eu não vou poder dar aquilo no Dia das Mães, não. Senhor, nós precisamos mesmo é da Tua presença, nós precisamos mesmo é do Teu amor, nós precisamos mesmo é que o Teu sangue, meu Pai. Bom dia, nós precisamos mesmo é que o Senhor lembre de nós nessa manhã. E se tem algo, Espírito Santo, que tem nos colocado medo, desânimo, angústia, tem nos deixado debilitados na batalha, abatidos, cansados, nós estamos aqui esta manhã, Senhor, para nos colocarmos de pé. Queremos viver um tempo novo na Tua presença. Queremos viver um tempo de graça, de glória. Queremos, Senhor, ser vivificados pelo Teu Espírito. Queremos, Senhor, ser curados. Queremos ser livres de tudo aquilo que o diabo tem nos rompido, nos entristecido, colocado dúvidas sobre nós. Porque, Senhor, o vento ele pode até soprar, mas o Senhor nos garante, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos ergue, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que levanta, o Senhor é um Deus que salva aqueles que estão abatidos. E nessa manhã, se você entrou aqui com a tua alma angustiada, se você entrou aqui hoje triste, talvez em um estado de solidão, talvez em um estado de abandono, talvez em um estado em que você olha e diz: Deus, o que será de mim no dia de hoje? O que vai acontecer comigo no dia de hoje? Ei, a tua família está aqui. Jesus preparou este banquete essa manhã para te levantar do monturo espiritual. Jesus te preparou esse banquete essa manhã para colocar você de pé, para dizer para você que Ele é teu amigo fiel. E ainda que você esteja olhando para os lados e pareça que a situação está perdida, ainda que você esteja olhando para os lados e parece que não tem resposta, todos os lugares que você olha, tem campos minados de dificuldade, tem campos minados de batalhas emocionais, e você diz: Deus, eu nunca vivi uma fase tão difícil da minha vida. Porque eu escuto orações aqui de pessoas que dizem: Deus, bom dia a todos, eu nunca vivi uma fase tão difícil, eu nunca vivi uma fase tão complicada, mas o Senhor,
que escuta as tuas orações, o Senhor que sabe das tuas necessidades, o Senhor que conhece os dias que você vem enfrentando, que sabe das tuas guerras, que conhece as tuas dores, que sabe dos processos que você tem vivido. Ele preparou essa manhã de poder para colocar você de pé. Ele preparou essa manhã de poder para livrar você das dores, do peso emocional, das correntes espirituais que têm rompido você, dos alicerces da tristeza, da frustração, da debilidade, daquele momento que você diz: Deus, a minha alma está se rasgando de dor, eu tenho me sentido tão abatido, que tem momentos que eu acho que eu não vou conseguir, mas o Senhor está aqui respondendo orações. E o Senhor manda eu liberar uma palavra para você, que nada daquilo que você está vendo é a permanência de Deus na tua vida, porque é o Deus de poder, de graça e de autoridade. Ele está aqui essa manhã para mudar o teu cenário. Ele está aqui essa manhã para mudar a tua direção. Ele está aqui essa manhã para levar você a águas tranquilas. Talvez você está sendo levado a mergulhar em águas profundas, e você mergulha, e parece que as respostas não chegam. Você mergulha, e parece que as respostas ainda não chegaram. Mas o Senhor dos Exércitos, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, aquele que tem ação no mundo espiritual, aquele que quebra os cadeados emocionais, as cadeias, os ferrolhos espirituais, ele te coloca de pé esta manhã para te dizer o seguinte: prepare-se, porque tem tempo novo de Deus para chegar nas tuas mãos. Tem um tempo profético que eu quero declarar sobre tua casa, sobre teu casamento, sobre tuas finanças, sobre a tua vida espiritual, material, emocional. Tem um tempo profético de Deus que chega para você, que chegou aqui e disse: Deus, como será daqui para frente? Como que eu vou me portar daqui para frente com tanta dificuldade? A primeira coisa em tempos de crise, nós olhamos e achamos que não vamos dar conta. Nós olhamos e achamos que não temos condição. Mas, irmãos, deixa eu liberar algo sobre você. A condição, quem traz a você é Deus. Deus está trazendo condição para depois de pé. Eu quero que você receba esta palavra profética. Eu quero declarar sobre a tua vida esse tempo profético. Eu quero declarar sobre você que aquilo que você não dá conta, o teu Deus, ele abre caminhos no meio do mar para você passar. Ele toca em pedra e ele faz sair água. Ele toca em águas amargas e faz as águas ficarem potáveis, porque o Deus de poder e graça, ele está aqui esta manhã para mudar o quadro que você está vivendo. E se talvez você chegou aqui dizendo: Deus, como que as coisas vão acontecer? Ei, eu sei que a situação é difícil, eu sei que a batalha espiritual que você está enfrentando é grande e muito longa, mas o Senhor manda eu liberar para você que Ele não te desamparou, Ele não te abandonou, Ele se lembra de você. Deus está entrando em causa de pessoas aqui. Deus está abrindo portas no meio da necessidade. Deus está erguendo pessoas aqui de monturos. Deus está colocando pessoas e vidas aqui de pé. Então, meu Deus, eu quero declarar dentro do mundo espiritual, Senhor, eu quero declarar como os santos, como o livro de Apocalipse vai dizer, que os santos, os 24 anciões, eles ficam diante do teu trono declarando que tu és santo, tu és poderoso, tu és grandioso. E nós estamos aqui, Senhor, para declarar que tu és Deus, que tu és Pai. E qual é o filho que, pedindo pão, o pai dará pedra? Qual é o filho que se prostra ao seu pai, pedindo socorro, pedindo misericórdia?
O seu pai vai abandonar. O seu pai nunca te abandonou. E ainda que você esteja se sentindo sozinho, abatido, cansado, debilitado, sem esperança, sem expectativa, parece que a tua visão está nublada, o Deus de poder e graça, Ele essa manhã coloca você de pé. O Deus de poder e graça, Ele essa manhã te levanta, Ele essa manhã te sustenta, Ele essa manhã sopra no teu ouvido que tem um tempo novo chegando para vós. Tem um tempo novo que está chegando para você. E você que chegou aqui olhando para a tua situação e dizendo: Deus, é melhor a morte do que ter que lidar com o que eu estou lidando. Ei, Jesus manda dizer para você que Ele é o dom da vida. Ele é o rio de água viva que desceu do trono para repousar sobre você. Deixa eu orar por você. Deus, toma o coração dessa pessoa. Põe a mão no teu coração, por favor. Você que está desesperado. Você que chegou essa manhã aqui em desespero. Você que pensou essa semana inteira em tirar a própria vida. Você que cogitou se Deus está com você ou não. Você que olhou para os lados e diz assim: Deus, será que o Senhor tem algo para mim? Será que realmente o Senhor tem algo para mudar minha vida? Será que verdadeiramente o Senhor tem algo para cumprir? Deus está respondendo a tua oração. Deus viu aquele momento em que tu choravas. E era um choro tão profundo. Havia um choro, um desespero tão profundo que você não conseguia se controlar. Você chorava. Você clamava diante do teu pai. Você dizia: Deus, até quando? Até quando eu vou viver nessa situação? Até quando o Senhor vai me deixar desamparado? Até quando o Senhor vai me deixar nesse estado de abandono? Mas o teu Deus, Ele me trouxe aqui essa manhã para colocar você de pé. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa precisava de uma mão amiga. Ela precisava mesmo de um abraço. E eu peço que o Espírito Santo de Deus, Ele abrace você aí tão forte, mas Ele te deu um abraço tão forte que a tristeza não vai conseguir ficar de pé. Que Ele te deu um abraço tão forte que as cadeias do inferno serão quebradas e as maldições não permanecerão de pé diante do nome daquele que tem o poder de operar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todas as correntes espirituais que têm se colocado de pé, que têm acorrentado a alma dessa pessoa, deixado ela triste, para baixo, sem expectativas. Senhor, Tu és um Deus que sara. Tu és um Deus que projeta. Tu és um Deus que cura. Senhor, eu levanto minhas mãos, que já curaram tantas pessoas pela misericórdia do Teu sangue e do Teu nome. E aonde tiver alguém aqui extremamente decepcionado, debilitado, ansioso, depressivo, abatido, solitário, sem expectativas, aonde tiver alguém aqui, Senhor, sem ver movimentos e triste, cansado, o Senhor tem o poder agora de visitar a alma dessa pessoa. O Senhor tem o poder agora, Espírito Santo, de visitar as profundezas da alma dessa pessoa. E o Senhor tem o poder de curar ela nessa manhã. Então, em nome de Jesus, Pai, eu levanto minhas mãos
Porque aonde tiver um aflito, um abatido, um angustiado, um sem expectativa, um solitário, um cansado, um frustrado, o Senhor tem poder de libertar a alma deste cativo. O Senhor tem o poder de curar a alma deste cativo. O Senhor tem o poder de transbordar a tua paz, o teu amor, a tua esperança, a tranquilidade do reino sobre a vida desta pessoa. Põe a mão no seu coração, quando eu mandar você tirar, você tira. Em nome de Jesus Cristo, todas as cadeias de tristeza, de emoções frustradas, de traumas, de debilidade emocional, material, dessa tristeza profunda que tem roubado a alegria da salvação desta pessoa. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora que todo o poder da tristeza, da desesperança, da dúvida, do medo, solte agora o interior dessa pessoa. E aonde tiver alguém em estado depressivo, alguém em estado de abatimento, de debilidade emocional, Pai, visita essa pessoa agora e cura ela das suas dores mais profundas. Limpa ela dos cativeiros mais profundos. A alma dela tem um grito, na alma dela tem uma dor, na alma dela tem uma tristeza, na alma dela, Senhor, tem a vontade de desistir. Mas o Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus que tem poder de curar. O Senhor é um Deus que tem poder de transbordar. O Senhor é um Deus que tem poder de colocar esta criatura de pé. Então, em nome de Jesus Cristo, aonde tiver uma tristeza profunda, enraizada, pelo sangue de Cristo, que foi revelado naquele altar, naquela cruz, o sangue de Jesus começa a te lavar esta manhã. Ele começa a te limpar essa manhã. Ele começa a te colocar de pé essa manhã. Ele começa a te restaurar essa manhã. Então, em nome de Jesus Cristo, todas as dores dessa alma, toda tristeza emocional, em nome de Jesus Cristo, toda cadeia espiritual, em nome de Jesus Cristo, e sai, e sai, e sai. Respirem bem fundo, mas bem fundo mesmo. Ó, Priscila Prosperidade a todos os semeadores, como profeta e líder dessa obra, eu quero liberar honra sobre os provedores desse ministério, os curtidores, os compartilhadores, que vocês sejam erguidos para viver o propósito, que a bênção de Deus chegue até onde vocês estão, que o extraordinário de Deus visite as casas, as despensas, que vocês sejam visitados pela proposta de Deus, que o inimigo das nossas almas, ele caia por terra, e que sejamos protegidos, erguidos, levantados para viver um tempo novo, porque em tempos de batalha nós não deixaremos de clamar o teu nome, Jesus. Em tempos de guerra, Jesus, nós não deixaremos de estar aos teus pés. Em tempos de batalha espiritual, Senhor, nós não estaremos ausentes de ti. Agora você chegou aqui muito triste, você vai colocar a mão de novo no teu coração, porque nós vamos invocar a presença do Espírito Santo. Nós vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus, ele repouse intimamente
Porque é o Espírito Santo, teu amigo fiel. Irmãos, quando eu ando triste, abatido, Cleiton Prosperidade, quando eu ando vivendo uma vida de debilidade, é porque eu não tenho me relacionado com a graça. Porque quando estamos com Jesus, ainda que tudo esteja dando errado, eu tenho a frequência da paz. Eu sei que tem um Deus que me garante. Eu sei que tem um Deus que me levanta. Eu sei que tem um Deus que me sustenta. Eu sei que tem um Deus que me coloca de pé. Eu sei que tem um Deus que me protege. A tristeza, ela é a ausência do relacionamento puro e cristalino com Deus. Eu te convido a abrir mão da tristeza, abrir mão dos traumas, das dores, das feridas, do estado emocional que você chegou aqui. Vocês já repararam como tem um hino que as pessoas estão em todos os lugares dizendo: estou depressivo, estou triste, estou abatido, estou mal. Você já reparou que poucas pessoas estão impulsionando você a se levantarem? Você já reparou que poucas pessoas estão impulsionando você a sair da dor e se levantar para se unir a Cristo? Nesta manhã, nós estamos aqui te convidando para que você esteja unido com Cristo, para que o Espírito Santo de Deus te levante para viver tempos novos. A tristeza, irmãos, ela não é por causa de um relacionamento, por causa de uma vida financeira, não. A tristeza é porque você tem andado longe de Deus. E é por isso que o diabo toca em você, colocando relacionamentos autodestrutivos. Por isso que o relacionamento que você está hoje não dá certo. Por isso que a tua vida financeira não anda. Porque as dificuldades, como escreveu a irmã aí, elas entram quando nós estamos afastados de Deus. Quando estamos vivendo uma vida no pecado, na ausência do Espírito Santo. Ali o diabo tem propriedade para entrar nos nossos terrenos e bagunçar a nossa história. Muitos de nós temos carregado o hino: estou triste, eu estou abatido, eu estou depressivo, nada na minha vida dá certo. Mas eu te pergunto, aonde é que você tem se levantado para fazer a coisa dar certo? Quais são os momentos da tua vida que você tem se colocado de pé para dizer assim: Deus, eu quero mudar isso, eu quero me levantar para viver aquilo, eu quero me colocar de pé para viver aquilo outro. Eu quero renunciar à minha carne, os meus desejos, a minha vontade própria. Eu quero seguir contigo. Não. Talvez eu tenha colocado a minha esposa no lugar de Deus. Talvez eu coloquei os meus filhos no lugar de Deus. Talvez eu coloquei o meu marido no lugar de Deus. Talvez eu tenha colocado a minha vida financeira no lugar de Deus. E é por isso que as respostas que você precisa não têm chegado. Porque Deus não divide a sua honra com ninguém. Talvez você esteja vivendo dizendo: Deus, o que vai ser de mim se minha mulher me abandonar, se meu marido me abandonar? O que vai ser de mim, Senhor, nesse período financeiro difícil? Eu te convido agora, sabe, a você pegar esse estado que você está vivendo, esse momento dolorido que você está passando, e eu convido você a dizer ao Espírito Santo que você entrega essa causa na mão dele, mas que você não abre mão. Você não abre mão de ter a paz, o relacionamento com Cristo, a esperança de Cristo. De que você não abre mão de tudo que você colocou no lugar de Jesus. Sabe por que você tem se sentido decepcionado? Sabe por que você tem se sentido abatido? Porque você colocou alguém ou algo no lugar do Senhor. E quando esse algo dá errado, aí você carrega esse hino que está triste, que só dá dificuldade, mas você já parou para analisar que o que você está vivendo é as escolhas do seu livre-arbítrio? Foi tudo aquilo que você escolheu viver? Que você abandonou Jesus para agradar alguém? Que você tirou de Cristo o primeiro lugar para andar atrás de alguém? Que você deixou de adorar a Deus porque a sua vida financeira se tornou mais importante e você não tinha mais tempo para Jesus? Você já não tinha mais tanto tempo assim para Cristo? E hoje, Jesus está convidando você.
renuncia aquela posição que você colocou no lugar de Jesus. Renuncia aquele posicionamento que você colocou no lugar de Jesus. Diga assim: Deus, eu abro mão daquela área da minha vida que eu coloquei na tua frente. Eu abro mão daquela área da minha vida que, ao invés de eu te adorar e confiar, eu confiei em alguém. Eu confiei na força do meu braço. Eu confiei no amor de alguém. E biblicamente a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no braço do outro homem. Então essa tua dificuldade, essa tua decepção, é porque você abandonou e tirou Deus do primeiro lugar da tua vida. É porque você deixou Deus ausente para se humilhar diante de algo ou de alguém. Não é verdade? Põe a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho te pedir pelo sangue, pelo poder e pela graça, que o Senhor visite esta pessoa hoje aqui, que chegou aqui disposta. Ela não chegou aqui disposta. Ela chegou aqui porque ela tinha uma tristeza, ela tinha uma angústia, e ela viu uma oração e ela falou: eu preciso de oração. Só que Jesus preparou essa manhã para mostrar para ela que ela tem orado, ela tem pedido e ela não tem tido respostas, porque ainda tem algo no lugar de Deus. Ela ainda tem colocado algo ou alguém no lugar de Deus. Ainda tem um pouco de eu, um pouco de ego. Ainda tem algo sobre ela que tem rompido o primeiro lugar do Espírito Santo. Mas, Senhor, se ela permaneceu aqui até agora, é porque essa palavra fez algum sentido para ela. É porque essa palavra de alguma maneira tocou dentro das suas emoções. E ela parou e falou: tem sentido o que essa pastora está falando. Senhor, cura essa pessoa. Que o teu Espírito traga lucidez emocional para ela. Rompa os alicerces da dor, do eu, daquela pessoa que ela colocou no lugar de Deus, da vida financeira que ela adorava no lugar de Deus. Ela tinha poder através do dinheiro. Então Jesus, ele era o propósito da religião, mas não havia relacionamento. Ah, Deus, nessa manhã que o Senhor possa livrar essa pessoa, que o Senhor possa nos visitar essa pessoa, que o Senhor possa vir mudando em nós, Senhor, o nosso ego, a nossa visão pessoal, o nosso eu. Que o Senhor possa vir visitando, Senhor, aquilo que tem rompido a presença do Espírito Santo. E que o Senhor possa nos levantar, Senhor. Espírito Santo, visita esta pessoa da planta dos seus pés até os fios de cabelo. Deus, aonde tiver uma maldição, aonde tiver um peso geracional, uma raiz hereditária, aonde tiverem demônios territoriais tocando nas emoções dessa pessoa por conta do pecado. Porque tem pecados, irmãos, que são para a morte. E tem pessoas aqui mortas emocionalmente, mortais. Quem olha para você, você está perfumado, arrumado, bem vestido, mas por dentro você está morto. Por dentro a tua carne sangra. Por dentro não tem alegria. Você faz foto para rede social, você põe lá movimentos para chamar a atenção dos outros. Mas o único que você precisa chamar a atenção é Jesus. Mas quando você está sozinho, a tua alma está sangrando, porque você é sozinho, porque você está debilitado, porque você está atido, porque você está triste, porque você está rompido emocionalmente. Então, em nome de Jesus Cristo,
Deus. Visita essa pessoa agora. Limpa o profundo da alma desta criatura. E que o Espírito Santo de Deus visite o mais profundo da alma dela. Cure a mais profunda raiz, Senhor. Que o teu Espírito, Jesus, possa trazer profundamente ao estado mental dessa pessoa, aonde ela tem errado, aonde ela te trocou, porque tem pessoas aqui que trocaram Jesus por causa de um namorado, trocaram Jesus porque a tua vida financeira era mais importante do que Jesus e continua sendo. Trocaram Jesus por causa de um marido, de uma esposa, e hoje você está comendo o pão da humilhação. Hoje você foi rejeitado, abandonado. Os teus amigos não tem nenhum do lado. E a tua vida financeira que te dava posse já não existe mais. Sabe por quê? Porque você abriu mão do reino para adorar alguém, colocou alguém no lugar de Deus. E eu quero essa manhã, você que se arrepende e verdadeiramente diz assim: pastora, a senhora está falando comigo. Eu realmente coloquei alguém no lugar de Deus. Eu estava mais preocupado comigo, com a minha vida financeira, com meus relacionamentos. Eu estava mais preocupado com o meu eu. Eu estava mais preocupado em viver isso, viver aquilo. E eu realmente fui tirando Deus aos poucos. Realmente eu fui tirando Deus do primeiro lugar. E se você hoje se arrepende e você quer refazer a tua aliança com Cristo, eu quero que você escreva aí a hashtag eu renuncio. Porque você está dizendo que vai renunciar ao pecado. Vai renunciar também a essa dor que você está carregando. Você vai renunciar à proposta que o diabo te fez e que tirou Jesus do primeiro lugar. Você vai colocar Jesus de novo no mesmo lugar. Você vai pôr Jesus no mesmo lugar de novo. Você vai dizer: Jesus, eu pequei, eu errei, eu me ausentei da tua presença, mas eu, Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor de novo, em que não havia nada entre nós, era só eu e o Senhor, em que o meu ego inflável não era mais importante do que a tua presença. Eu quero isso, eu quero viver aquilo, eu quero ir para tal lugar, eu quero resolver não sei o que. Não, eram as tuas palavras que bastavam, era o teu querer e a tua vontade que bastavam, era a tua proposta que era mais importante do que qualquer coisa. Não havia nada mais importante do que a tua presença. Então tem muitas almas aqui que estão renunciando o seu eu para viver um tempo com Cristo. E nessa manhã, Jesus, talvez essa pessoa chegou aqui dizendo: ah, Deus, traz o meu marido de volta, minha mulher de volta, muda a minha história financeira, me ergue de monturos espirituais. Mas o Senhor preparou essa manhã para trazer você de volta para a presença. O Senhor preparou esta manhã para trazer você de volta ao primeiro amor. O Senhor trouxe você de volta aqui para dizer: ei, eu sempre estive aqui te esperando. Meu filho, minha filha, eu sempre estive aqui do teu lado. Mesmo quando você estava ausente, eu ia te visitar nas noites. Eu falava com você. Eu colocava as mãos no teu coração. E nessa manhã, eu quero que você declare no mundo espiritual que você abre mão das dores. Você abre mão daquele altar. Porque tem pessoas aqui que botaram um altar no lugar de Deus. É o altar de um relacionamento, é o altar do orgulho, é o altar do dinheiro, é o altar do eu. Você vai dizer: Deus, eu quebro os altares de Baal para ter uma vida de adoração aos teus pés. Talvez a carência que eu vivi a vida inteira por uma rejeição, ela me faz querer viver relacionamentos desesperadamente.
Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, porque nós vamos renunciar à nossa carne, porque nós queremos um relacionamento com o Teu Espírito. Nós queremos olhar para Ti, Jesus, e nós queremos lembrar do Teu amor. Nós queremos lembrar que Tu és um Deus poderoso, Pai, que Tu és o príncipe da paz, e que quando Tu te levantas para mudar a história de alguém, ninguém pode impedir o Teu agir. Então, Pai, obrigado por essa manhã de poder, de graça e de autoridade. Obrigado pelas almas que Tu me trouxeste aqui para ganhar para o Teu reino. Obrigado pelas almas que estavam perdidas, focadas em um problema, e que o Senhor trouxe elas aqui para restaurar a alma delas, a vida delas. Então, Espírito Santo, eu Te apresento essas almas, para que o Senhor repouse nas profundezas da alma do Teu povo, para que o Senhor liberte de cativeiros o estado mental dessas pessoas, para que o Senhor visite áreas da vida dessa pessoa, e para que o Senhor cicatrize as feridas. Perdoa essa pessoa, Pai, se ela em algum momento ela tirou o Teu lugar para pôr alguém nesse lugar. Ela está arrependida, Senhor, e é através do arrependimento que os nossos pecados são perdoados. Eu quero que você, neste momento agora, você peça perdão a Deus pelos seus pecados. Eu vou colocar um hino e daqui a pouco nós teremos uma palavra. E eu quero que no momento desse hino, você, diante do Espírito, você peça perdão a Deus por todas as vezes que você colocou alguém em algo, que você deixou de confiar. Porque tem muita gente aqui confiando no próprio braço, mas deixou de confiar em Deus. Não saiam daí, por favor. Deixa eu colocar o hino aqui. Essa canção, escute o recado do teu Deus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai, onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Oh, aleluia! Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um mundo pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você peça perdão a Ele pelos seus pecados, meu filho, pelos momentos que você trocou a Ele pelo mundo. Abra mão de tudo para estar diante de Cristo. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz. Morri em seu lugar. Oh, aleluia. Filho, nada irá me impedir de te amar. Oh, glória a Deus. Senhor, olha para os corações arrependidos nessa manhã, Jesus. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Obrigada, Jesus. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Renuncie o pecado. Diga, Mas Deus se te precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo
Deus te ama, Ele nunca te desamparou. Oh, aleluia! E apesar dos teus pecados, Ele não desistiu de você. Amo você, meu filho amado. Amo você. Amo você. Obrigada, Jesus. Amo você. Oh, Espírito Santo. Obrigada por essa manhã de poder, Senhor. Obrigado pela tua autoridade, Senhor. Adoração. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, nós vamos ler uma palavra aqui agora, hoje é Dia das Mães. E eu quero ministrar no seu coração que nada é mais importante do que a presença do Espírito Santo. Nada. Nada, nada. Às vezes o único caminho que Deus encontra para nos trazer de volta para a graça é quando estamos quebrados. Porque quantas vezes Deus falou conosco, quantas vezes Jesus ele usou alguém como está usando nesse momento agora, para nos alertar. E ainda assim, irmãos, nós continuamos dando legalidade à nossa carne, às nossas vontades, ao nosso eu, ao nosso entendimento próprio. Quantas e quantas vezes, ao invés de estarmos na presença, nós estamos vivendo de acordo com a nossa própria vontade. Temos que ter em mente que Deus ele criou uma coisa nova, que é a semeadura e a colheita. Todas as vezes que eu estou ausente do Espírito, o meu campo espiritual está aberto. E ali Satanás tem operado, trabalhado para me destruir. Então muitos que chegaram aqui essa manhã, dizendo, eu estou depressivo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas se nós formos fazer uma entrevista, nós vamos entender que muitas vezes você teve a oportunidade de se consertar e não se consertou. E aí nós temos que chegar a um extremo de perdas emocionais para nós podermos entender o valor da graça. Irmão, só valoriza a paz quando a pessoa vive sem paz. Você só sabe o valor de dormir uma noite inteira quando você sofreu de insônia. Você só sabe o valor de um sorriso quando você só vivia chorando, depressivo. Você só sabe o valor de Cristo quando você está quebrado. E Jesus limpa você, te ergue de monturos. Jesus coloca você de pé e Ele muda completamente a tua história. Mas eu volto a dizer, porque, irmão, o culto nem ia ser isso. Eu preparei uma palavra para as mães e Jesus mandou eu trazer almas que queriam se reconciliar. Mas eu quero ministrar no seu coração essa manhã que tudo aquilo que eu plantar, isso também eu colherei. Talvez você plantou coisas em momentos que você não tinha conhecimento. Talvez você plantou coisas em momentos que você não entendia. Talvez você cometeu atos errados. Mas Jesus hoje, Ele prepara um tempo novo para você. Jesus, Ele quer levantar você, mas não dentro daquilo que você quer, mas dentro daquilo que Cristo preparou para você.
Às vezes, irmãos, nós chegamos dizendo: eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, Deus tem que cumprir isso. Ah, pastor, eu traí minha mulher, meu marido, mas tem que trazer ontem. Ei, será que você não entende que você precisa ser tratado? Será que você não entendeu que você precisa ser liberto? Será que você não entendeu que você precisa conhecer a Cristo? Ah, pastor, eu tomei uma atitude errada e eu tô vendo as coisas dando errado. Ei, existe um caminho para você voltar de novo. Jesus está dizendo: tem um caminho de novo a ser percorrido, tem um caminho a ser refeito, tem um caminho a ser reconstruído. Qual é a casa que, colocada abaixo, é levantada em um dia? Ela precisa de um tempo, ela precisa de um engenheiro, ela precisa de um arquiteto, ela precisa de material, ela precisa de mão de obra. Jesus está colocando você de novo de pé. Mas, irmãos, é impossível. O que motiva o cristão é a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E eu convido você essa manhã para entregar tudo diante de Deus. O desespero que você está carregando, a dor emocional que você está vivendo, e confiar que Deus, ele tem coisas maiores para cumprir na sua vida. Talvez as coisas não aconteceram como você esperava. Talvez as coisas não se cumpriram como você achava que iriam se cumprir, porque nós somos assim, né, irmãos? Nós erramos e aí nós voltamos para Deus e manipulamos a Deus. Deus tem que fazer assim, vai cair tanto na minha conta, vai resolver desse jeito, vai resolver daquilo. Quem é que estava no curso de intercessão ontem aqui? Quem que eu preguei sobre Elias? Elias, ele recebe a ordenança de Deus que ia chover. Elias vai até Acabe e informa: vai chover. Mas Elias vai para o monte. E diante do monte ele vai orar por como? Deus já tinha dito a Elias que a chuva ia cair. Havia uma promessa sobre aquele povo. Mas Elias vai para o monte interceder. E manda o moço olhar 7 vezes. Depois ele manda o moço ir até Acabe, emparelhar o carro e voltar para o palácio. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós estamos recebendo a promessa e queremos que Deus cumpra no dia, na hora, no tempo que nós queremos. Elias não, Elias vai para o monte interceder, porque ainda que debaixo de um decreto, ele precisava se alimentar da presença. Ele precisava declarar no mundo espiritual que aquela chuva iria cair. Mas nós não. Nós queremos manipular a Deus pela necessidade que nós temos emocional, pela necessidade financeira que nós temos. Ah, eu projeto, eu faço planos e quero que Deus resolva do jeito que eu quero. Você não vai receber nada. Você vai continuar perdendo, batendo cabeça, porque você não entendeu que é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. Ah, Deus, eu quero esse copo, eu quero essa caneta, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar. Em algum momento você perguntou qual era a vontade de Deus? Ou, nos momentos em que você pecava, você foi até Deus perguntar o certo ou o errado? Ou você alimentou a tua carne a debalde e hoje você quer que Deus conserte áreas da sua vida que você danificou? Sim, Deus conserta, mas não é do teu jeito não, é do jeito dele. E de repente essa ausência de dinheiro, essa necessidade que você está vivendo, essa dor emocional que você está enfrentando, é Deus dizendo para que tu nunca mais volte para onde você foi, para que tu nunca mais retroceda onde você andou, para que tu nunca mais coloque algo ou alguém na minha frente. Às vezes a única maneira que Deus tem é de fazer você perder tudo
para você entender que você não é nada. Deus. Às vezes nós temos que perder tudo. Às vezes o que você tinha para dar, hoje você olha e fala, R$10 está fazendo a diferença. R$10 está fazendo a diferença. Às vezes aquilo que você estava rindo, bebendo, curtindo, alimentando a tua carne, teve um preço. O preço foi alto. E você hoje está pagando pelas consequências dos seus erros. Mas deixa eu te dizer algo. Não vai ser do teu jeito que esse caminho vai ser refeito. Não é da tua maneira que Deus vai trabalhar. Ei, você ainda continua com o altar de Baal firmado. É o altar do teu eu. Ah, Deus, eu tenho planos. Não, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. Não, é aqui que eu vou viver. E aí Deus olha para você e diz assim, precisa mais um pouquinho ser tratado. Porque não aprendeu nada. Aí Deus deixa que o diabo toque. E aonde você passa, você está perdendo algo. Calma aí, irmão, está aquele cadeadinho aqui. Troço chato. Aonde você passa, tem perdas. Você bota a mão numa coisa, dá errado. Você bota a mão na outra, dá errado. E Cristo está dizendo a você ainda continua fazendo coisas fora da minha vontade. Você continua alimentando ilusões, o teu ego, o teu eu quero, é aqui que eu vou viver, é isso que vai acontecer, é desse jeito que vai se cumprir. Ei, você precisa ser tratado realmente. Sabe por que a ausência das respostas? Sabe por que a promessa que Deus tem para você ainda não aconteceu? Porque os teus planos ainda estão sendo maiores do que os planos de Deus. E biblicamente os planos de Deus são maiores que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E enquanto você alimentar mais o pecado do que a presença, a tua vontade do que a presença, você ainda continua quebrado no meio do caminho. Você ainda continua quebrado. Você ainda continua rompido. E olhando para o lado e dizendo, Deus está no controle. Não, irmãos. Você nunca deixou Deus estar no controle. O controle é teu. Sabe por que Deus permitiu que algo desse errado? Sabe por que tu perdeu aquilo? Sabe por que aconteceu aquilo outro? Porque você quer continuar fazendo do teu jeito. Do teu jeito não funciona. E aí Deus deixa o diabo ir tocando para você poder entender que você ainda não entendeu. Que entender os planos de Deus não é fazer do teu jeito. Não é olhar para você e dizer, eu quero viver isso, eu quero aquilo. É desse jeito. Ou querer manipular Deus, porque eu vou viver isso, porque eu vou ter aquilo, porque eu vou ter aquilo outro. Ei, tire as mãos dos lugares aonde você colocou. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus atuar na tua vida. Porque do teu jeito você trouxe cicatrizes, depressão, perdas financeiras, quebras emocionais, e ainda assim você se acha o coach espiritual. Ainda assim você continua se comportando, dizendo, Deus está no controle. Deus não controla quem não tem relacionamento com Ele. Aprenda isso. Deus não tem nem como filho quem não tem relacionamento com Ele. É bíblico. Nós só nos tornamos filhos quando temos o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer ser um filho de Deus, você vai ter que renunciar a tudo que você carregou até hoje. Ah, pastora, mas a senhora precisa orar porque eu tenho marcas. Todos aqui têm marcas, não é só você não. Todos aqui, de alguma maneira, viveram algumas dores. Todos aqui estão enfrentando um problema na sua vida. Todos.
Mas a disposição em lidar com os problemas, aí já é coisa de quem anda com Deus ou coisa de quem anda com o mundo. E eu nessa manhã, eu quero liberar essa palavra sobre você. Eu vou falar ainda sobre Lia, que nunca foi e nunca vai ser do teu jeito. Não é porque você fez 40 dias de jejum, foi 70 dias no monte, fez voto, que a coisa vai acontecer do jeito que você quer. É isso que você não entendeu. Ah, pastor, mas eu fiz 70 dias de monte, 40 dias de jejum, eu passei a ser dizimista, e daí? Você continua carregando o orgulho, você continua carregando o brilho, a ilusão, o eu, o ego. Você manipula Deus. Você acha que Deus lida com quem manipula, quer manipular Ele? Não, senhor. Não, senhora. Porque, irmãos, foi o que eu preguei ontem no curso de intercessão. A palavra interceder, ela significa do grego entrevistar. Quando você se relaciona com Deus, você entrevista o coração de Deus. E ali você diz: Deus, o Senhor me deu propriedade sobre isso. E diante disso aqui eu vou me humilhar. Mas o tempo não é teu, irmãos. O tempo é de Deus. O tempo não somos nós que conduzimos ele. É Deus que vai levar você para lá ou para cá. E sabe por que você talvez está confrontado em ouvir essa palavra? Porque você queria chegar aqui nessa live. Pelo amor de Deus, ora pela restauração do meu casamento. E você queria que alguém te desse uma palavra, mesmo que fosse mentirosa, mas que aquela palavra naquele momento alimentasse aquilo que você queria ouvir. Só que Jesus está chamando você a uma mudança de cenário. Jesus está chamando você não para relacionar e ser mais um raso. Jesus está chamando você a viver uma mudança. Porque, irmãos, não existe mudança enquanto não há um relacionamento com a eternidade com Deus. Enquanto você está preocupado com uma área da tua vida, você está abrindo mão do plano de salvação de Cristo. Ah, Deus, traz o meu namorado de volta, pelo amor de Deus. Está botando o teu namorado no altar e está abrindo mão da sua salvação. Jesus está trazendo para você essa manhã. É tempo de você se levantar. Nada, aprenda bem o que eu vou te dizer. Nada pode estar diante de você e de Deus. Nem o problema financeiro, nem o problema conjugal, nem o problema emocional, material, nada. Primeiro lugar de tudo é Deus. Porque você que pleiteou tanto pela tua vida financeira, o diabo tocou. E aí? Você está vivendo ou não está vivendo? Ah, não, porque minha vida financeira, porque eu vivo isso. Deus foi lá e tocou em tudo. Pum! Você morreu? Você está vivendo apertado. Não, você está vivendo. E o aperto que você está vivendo é Deus dizendo: a tua relação não é com aquilo que você ganha, mas é com aquilo que eu envio. Não é com aquilo que você foi promovido, mas é do alimento, do maná escondido. Serão entregues aos santos, como diz o livro de Apocalipse. Existe um maná escondido que será entregue aos santos. E Deus está dizendo: você voltou a viver do maná, porque há um relacionamento que precisa voltar a ser feito. Jesus, ele está criando meios para ter esse relacionamento contigo. Talvez essa pessoa que saiu da tua vida, ela estava sendo o primeiro lugar. E aí você sentiu uma dor tão profunda. E Jesus disse: foi a mesma dor que eu senti quando você me virou as costas, quando você me abandonou. Você já pensou sobre isso? Quando você virou as costas para Deus para manter um relacionamento errado? Você já parou e já pensou a dor que Deus sentiu quando você abriu mão do relacionamento? A dor que Deus não sentiu quando você quebrou um princípio para alimentar a tua carne?
E agora você quer respostas imediatas? Agora você quer que Deus cumpra do teu jeito? Ei, não vai acontecer do teu jeito. Deixa eu te dizer que não vai. Porque no tempo que você pecou, você não lembrou do que você ia causar no mundo espiritual. Você lembrou? Você pensou, quando você estava se refastelando do pecado, o que você ia gerar no meio da tua vida espiritual? Não. A gente não pensa sobre isso, irmãos. A gente só pensa quando a dor vem até nós. Quando nós estamos sentindo dor, aí sim, Deus, eu me arrependo, eu mudo. Mas será que você está arrependida mesmo? Será que verdadeiramente você está transformado? Será que se Deus colocar você de pé hoje, você não volta para onde você estava? Tem pessoas, irmãos, que elas terão que ser tratadas em doses cavalares para elas tomarem nojo do pecado. Sabe qual é a maneira que Deus usa para você tomar nojo do pecado? A dor, a perda financeira. É quando você tinha poder de compra e aí você olha e diz, eu não posso, agora R$10 está fazendo a diferença. É quando você sente aquela dor na alma e você diz assim, eu tenho nojo do pecado. Deus, eu nunca mais quero voltar para o pecado. Porque o pecado, irmãos, ele traz danos. Ele traz destruição emocional. E todo mundo que está aqui, que chegou aqui no papel da vítima, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Se você der uma olhadinha na tua vida, você vai ver que é decorrente dos seus pecados. Dos momentos que você abandonou a Deus e usa a frase, estou fraco espiritualmente. Eu nunca vi pecado fortalecer ninguém. Eu nunca vi pecado trazer força a ninguém. Você pecou porque quis. Você errou porque quis. E agora Deus está tratando você porque Ele quer também. Amém? Porque Deus conhece o teu coração e sabe que se Ele colocasse a tua vida de pé, logo depois do pecado, quando você disse que se arrependeu, daqui a pouquinho você estava fazendo de novo. Você já fez outras vezes. Irmão, Deus está revelando aqui, tá? Porque quando você se sente confortável, você diz assim, eu não preciso mais de ministério, eu não preciso mais de ouvir palavra da pastora, eu não preciso mais de ler Bíblia, eu não preciso mais de orar, eu não preciso mais de jejuar. Eu hoje vou tirar para descansar, hoje eu vou ver televisão, hoje eu vou viver a minha vida. Não é assim? Aí Deus diz, deixa mais 8 meses com a vida financeira rompida, mais 10, mais 20 meses. Porque ainda quer fazer do jeito dele, do jeito dela. E eu não abençoo, eu não divido minha honra. Lembra? Deus não divide a honra dele com você. Ou você age ou Deus age. Ou você brilha no teu eu ou Deus brilha o eu dele dentro de você. E essa manhã, irmãos, eu quero que você tenha uma reflexão que você não é vítima. Muito pelo contrário. Foi você que gerou todo esse problema na sua vida. Pastora, mas eu estou cansado de ouvir isso. Não esteja cansado, não. Porque quando você pecou várias vezes, você não estava cansado. Quando você abriu mão das coisas de Deus para alimentar a carne, você não estava cansado, pelo contrário. Você estava cheio de eu. Eu vivo, eu faço, eu abro mão. Você foi desclassificando tudo à tua volta para você viver o que você queria viver. Então é isso. Jesus hoje está tratando você. Porque Ele sabe do que tu precisa. Tu vai no médico, o médico diz, você tem um caroço. Aí o médico diz, tem que cortar aqui e fazer isso. O outro tem um problema na perna, o médico dá um remédio. Então Deus sabe exatamente qual é a dose que você precisa para nunca mais voltar a ser quem você era no mundo. Para quando Ele colocar você de pé, você não torcer o pé por qualquer coisa. Por ilusão. A minha vida não tá boa, eu vou viver uma nova vida. Como assim? E é por isso, irmãos, que hoje você carrega depressão, ansiedade, problemas financeiros, ausência do relacionamento e vida com o Eterno. Então hoje, eu quero que você
se levante, assuma. O livro de João, ele vai dizer o seguinte, que quando uma pessoa não assume o seu pecado, não tem possibilidade dela viver a vida eterna. E talvez você chegou aqui por uma causa. Preciso disso, preciso daquilo. Só você precisa. Porque a tua dor, ela afetou tanto você, que você tem desespero. Mas quando eu chamo você a renunciar ao pecado, você está disposto? Você está disposto a ficar na mão de Deus? A abrir mão do que você vive para estar na mão do Eterno? Ainda que você tenha que voltar a contar moeda. Eu vou abrir mão disso aqui, pastora. Eu não sei como é que vai ser o mês que vem. Se eu tiver que contar moeda, eu vou contar, mas eu não vou ficar na frequência do pecado. Eu não estou disponível mais a carregar o pecado. Posso enfrentar o que for, mas eu vou seguir com Cristo. Será que você está disposto? Ou será que você ainda está andando só por uma causa? Porque eu preciso disso, que eu preciso daquilo, me revela isso, ora pelo meu casamento, faz isso por mim. Ei, e o que você tem feito por Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você abriu mão para estar com Deus? Qual foi o dia que você renunciou ao pecado e disse assim, eu vou renunciar ao pecado para me voltar para Deus? Mas para a tua causa, ela é urgente. Deus tem que se virar para resolver o teu problema para ontem. Você não entende que todo plantio tem colheita e todo pecado tem consequência. Tudo que eu planto, eu colho. E tudo que eu pequei, eu vou ter uma consequência desse pecado. Talvez a consequência do teu pecado é hoje estar contando moeda. Tá tudo certo. Se você permanecer, vai chegar o tempo que você vai voltar a contar notas de novo. Ah, pastor, eu não gosto de ouvir essa palavra, eu gosto de ouvir palavras de bênção. Nem toda palavra de bênção procede de Deus. Porque não existe palavra de bênção sem antes você ser exortado a largar o pecado. Não existe. Se existe, não vai fluir. Não vai ter veracidade nenhuma. Amém? Porque é muito fácil, irmão, ficar em Kawaii, em Facebook, TikTok, sei lá, YouTube, ouvindo profecias. Pá. E cadê o cumprimento delas? Eu estava analisando sobre a história de Abraão. E Abraão, irmãos, Deus ficou 3 anos sem falar com Abraão. Por quê? Porque Sara propôs a ele que ele se deitasse com Agar. E ele topou. Porque ele mesmo não acreditava que Deus ia gerar do ventre de Sara um filho. Deus ficou 3 anos sem falar com Abraão. Aí Deus volta e fala, olha, eu vou refazer a minha aliança contigo. Era Deus dizendo, você não merece, você errou. Será que talvez Sara não teria gerado com 87 anos? Será que ele não retardou mais 3 anos o Isaac de nascer? Porque ele trouxe para dentro da tenda Agar. Ele descumpriu o propósito de Deus porque a emoção falou mais alto. Será que naquele tempo já não era o tempo de Sara engravidar? Mas aí ele deitou com Agar e ele rompeu 3 anos da promessa. Tem gente aqui com a promessa que retardou. Por quê, pastora? Porque ela dá um jeitinho. Ela sempre põe uma H dentro da tenda. Ela sempre dá um jeitinho de colidir as emoções. Porque ela não quer lidar com a realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você não aprender a lidar com a realidade de Deus, Deus vai atrasar o teu projeto. Aliás, ele ficou 3 anos sem falar com Abraão. Houve um atraso no nascimento de Isaac. E eu quero que você que chegou aqui hoje, muito cheio de eu, porque eu preciso disso, que eu preciso daquilo, que Deus tem que me responder isso. Ei, o tempo que você estiver sendo provado, tu não vai ter R$1 e vai viver assim mesmo. Tu estava acostumado a ter isso e aquilo. Tem mais nada. E tô de pé. Sabe por quê, irmãos? Não é o dinheiro que te mantém de pé. Não é a pessoa que está do teu lado que te mantém de pé. Mas é a graça.
É a graça que mantém você de pé. Então, irmãos, que nessa manhã você faça uma autoanálise de todos os lugares que você tem colocado alguém ou algo no lugar de Deus. Você tem colocado alguém ou você tem colocado algo no lugar de Deus? Mas aí no momento que a dor aperta, você corre para Deus e diz assim: ah, Deus, me responde pelo amor de Deus, porque eu fui abandonado, porque a minha situação financeira está mal, só tem que me responder agora, ei. Você vai continuar batendo pino, cabeça. É por isso que você ainda não recebeu de Deus o que precisa, porque você não aprendeu ainda. Que o teu desespero não muda o tratamento de Deus. Se Abraão tivesse seguido a Deus, ele tinha vivido antes a herança, a promessa de Deus. Mas o desespero em manipular Deus fez Agar entrar dentro da sua tenda para gerar um filho e depois trazer contenda para dentro daquela casa. Quantos aqui estão trazendo contenda para dentro das suas casas porque não querem aguardar o tempo de Deus? Estão trazendo problemas financeiros, problemas emocionais, porque não querem aguardar o tempo de Deus. Elas querem fazer do jeito delas. Aí Agar entra. E onde Agar entra tem confusão, tem problema. Amém, irmãos? Que vocês se levantem e que vocês sejam acrescentados da graça, porque não é sobre dinheiro, mas é sobre experiências com Deus. Não é sobre manipulação, mas é sobre confiança. Não é sobre interferir na bênção, dar um jeitinho para ela acontecer, não. Isso aí você é mestre, você fez isso a vida toda. Mas é sobre você permanecer, porque os tempos de deserto, eles são levantados para nos tratar, e Deus está tratando você em uma área. Olhe, seja honesta e honesto com você mesmo. Será que você está pronto para Deus refazer a tua vida toda de novo? Porque você já errou numa área que já errou algumas vezes. Será que o dinheiro não é destruição? Dá uma olhadinha para você. Será que a tua carne não é destruição? Ah, porque é minha carne, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque Deus tem que cumprir isso na minha vida, porque Deus tem que fazer. Isso é ausência do Espírito. Eu falo, irmãos, desses assuntos com muita propriedade, porque eu já fui uma pessoa muito ligada em dinheiro e acho que dinheiro faz parte do plano de Deus, porque não se constrói nada sem dinheiro, mas você só constrói se Deus estiver na frente. Aí Deus usa a ferramenta do dinheiro para abençoar a sua vida. Mas se tu tiver só o dinheiro e não tiver Deus, você se corrompe. E se você pediu muito a Deus um relacionamento e na hora que a pessoa entra você desabilita Deus, ou então você até está aqui, mas você está aqui dizendo: Deus, eu preciso de um relacionamento. Você não está nem curado. Ainda há pouquinho você estava no pecado, todo sujo, toda suja, mas está desesperado querendo ter alguém. Você tem que primeiro ser a pessoa certa para encontrar a pessoa certa, senão você volta a trazer maldição para a tua vida de novo. Você nem se tornou a pessoa certa porque você ainda está cheio de feridas e traumas, mas está desesperado querendo ter alguém. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito. Porque o Espírito Santo não conduz você ainda. Senão você não tinha desespero para viver nada. Você ia aguardar o plano de Deus, o tempo de Deus. Você não ia viver desesperado, desacerbado pela carne. A carne te destruiu e ainda assim você não aprendeu. Então, irmãos, que nessa manhã de poder, você entenda que a tua carência, a tua necessidade, o teu desespero
Não é por dinheiro e por pessoas, mas é por Deus. E enquanto você não pôr Deus nesse lugar, você não vai chegar em lugar nenhum. Enquanto você não pôr Deus em primeiro, você não vai construir nenhuma área da tua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no teu celeiro, na tua casa, através dessa palavra. Que você possa ser validado pelo Espírito Santo. Que você possa se levantar para viver um tempo novo de Deus na sua vida. Irmãos, hoje é dia das mães. E mãe, ela é aquela que entoa no nosso subconsciente uma canção em momentos de batalha. Porque a mãe diz assim: eu te avisei. A mãe é muito pouco ou muito parecido com a pastora? Talvez sim. Porque todas as vezes que vocês retornam eu falo: eu te avisei. A mãe é aquela que, se tiver que deixar de comer para alimentar a boca dos seus filhos, sim, ela vai fazer. Se ela tiver que andar quilômetros para seus filhos estarem deitados, claro que ela vai fazer. Se elas tiverem que passar numa vitrine, ver uma blusinha bonita e dizer: não, porque se eu comprar essa blusa, eu vou deixar de comprar o Roblox que meu filho gosta de jogar. Porque se eu comer esse sorvete na rua, como que eu vou tomar esse sorvete na rua se o meu filho está em casa? Eu não posso. Mãe é aquela que, depois de ter trabalhado o dia inteiro na casa, ela é capaz de pegar um chinelo quando o filho chega em casa e brigou com a namorada e ainda bater, porque eu te avisei que você não era para estar nesse relacionamento. Porque ela sangra com a dor daquele filho. Porque ela chora no momento que aquele filho sofre. Porque ela reclama que os filhos fazem bagunça, que os filhos sujam tudo, que os filhos fazem barulho, mas quando os filhos estão longe, elas ficam ligando: você tá onde? Você já comeu? Hoje tá frio? Você tem que pôr meia no pé? Tá resfriado? Você já tomou um xarope? E o teu filho diz: para, mãe, você me cuidar. Para de ficar toda hora falando a mesma coisa. Mas quer saber de uma coisa, mãe? Vai ter um tempo que os teus filhos vão dar vida por uma ligação como essa. Vai ter um tempo que os teus filhos vão olhar para a mensagem e vão esperar a mãe dizer: filho, tá aqui aquilo que você precisa. Eu me lembro de um dia ter ficado com muita bronca, porque a esposa do meu pai, ela é uma senhora que eu amo muito, e o filho dela já é velho, tem quase 60 anos. É o filho dela mesmo. E ela pegou um dinheirinho, R$50, e botou no bolso dele. Irmãos, eu saí da igreja indignada. Falei: como pode um homem velho desse? Ela pegou R$50 e botou no bolso dele. Aquilo mexeu comigo. Falei: isso não existe. E depois eu entendi que para aquela mãe era um dinheirinho que ela estava colocando no bolso daquele filho, que mesmo que ela com 72 e ele com 55, era a maneira que ela tinha de dizer: toma, um dinheirinho, que devia ser como ela fazia quando ele era pequeno, o lanche do colégio. E não é que nós somos assim? Nós queremos abraçar em todos os lugares os nossos filhos, para que eles não sofram. Mas em algum momento, eles se colocarão em zonas de perigo. E você vai estar do outro lado chorando, gemendo, brigando e dizendo: não era para ser assim. Mas mãe, os seus filhos, eles vão ter que ter as suas experiências pessoais. E ainda que eles quebrem a cara, ainda que eles sangrem, ainda que eles chorem, ainda que eles se desesperem, eles vão lembrar dos ensinamentos que as suas mães lhe entregaram como proteção. Eles vão lembrar também que a mãe, ela carrega o Espírito Santo, e que a mãe,
ela é aquela que lembra o filho que está para vir uma tempestade, assim como Cristo faz com a sua igreja. Assim como Cristo não quer que nós passamos pelo meio dos cacos de vidro, que entremos em ruas escuras, assim é a mãe, que só dorme quando o filho coloca a chave na porta e fecha. Que quer que o filho elogie a sua comida e que quando o filho arruma uma namorada, ela diz, tá vendo? Tá fazendo um pouco caso da minha comida, porque a namorada cozinha pra ele. Não, é só a vida, é só Deus dizendo pra você, mãe, que o filho vai crescer e você precisa crescer junto, você precisa evoluir junto, você precisa olhar para os lados e dizer, o meu papel mudou agora. Eu já não pego esse filho no colo e nino ele. Eu já não entrego a papinha na boca. Mas agora a posição mudou. Ele agora vem me visitar e ele tem uma família. E essa família, eu tenho que aprender a lidar com tantas novidades. Porque já não é só mais o menino e a menina. Agora tem alguém que anda do lado. Agora tem um bebê que chama o meu filho de pai, de mãe. Agora o meu filho, ele sai aos sábados à noite para comer pizza com a namorada, para ir ao cinema. E você, mãe, precisa evoluir. Você precisa entender que o seu filho foi emprestado por Deus para você cuidar. Que você vai ter que aprender com as estações da vida dos seus filhos. Que em alguns momentos eles vão estar reclamando, outros eles vão querer colo. E sabe de uma coisa? Você é a única que entende o DNA deles. Você é a única que sabe quando eles chegam com a cara fechada e diz assim, aconteceu alguma coisa. Foi pro quarto, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo. Você sabe. Porque você gerou aquela vida. E você gerou aquela vida porque o teu ventre foi usado por Deus para gerar aquela alma e te foi entregue para você cuidar. Mas mãe, você só consegue ser mãe se você também cuidar de você. Tem mães aqui que foram pais e foram mães. E elas são leoas ferozes em torno dos seus filhos. Mas quer saber, mãe? Você tem se anulado tanto. O teu filho tá voando. E você? Deixou de se cuidar? Deixou de se amar? Deixou de comprar aquela blusinha? Deixou de comer aquele chocolate? De bater aquele papo com aquela sua amiga? Chorar? Naquele dia que você não tá bem? Sentar com aquela sua amiga para tomar um sorvete? Os seus filhos vão voar. Talvez já estejam voando. E aí você vai ficar naquele lugar da pessoa que foi traída, porque eu fiz tudo por você e você agora me virou as costas. Deixa eu dizer uma coisa, mãe, é tempo de você acompanhar a evolução dos seus filhos, é tempo de você aplaudir as conquistas e é tempo de você chorar nos dias em que eles chegam chorando. Mas é tempo também, mãe, de você se validar, porque Deus escolheu você para gerar. E se fosse para o seu filho ficar com você eternamente, ele estaria no seu útero. Os filhos terão decisões, posições, vão se relacionar com pessoas que talvez não vão nos agradar, mas que nós teremos que respeitar. Que nós teremos que olhar e dizer, não é o que eu queria, mas eu respeito. Não é esse o caminho que eu queria, mas tudo bem, eu te entendo. Porque mãe é a única que te aceita. Cheia de carrapichos, cheia de dores, cheia de problema. Mãe é aquele cafezinho quente, aquele chocolate quente, aquele pão que sai do forno. Mãe é aquele cheiro de bolo. No momento que você chega naquela casa e diz assim, a mãe fez arroz, feijão, ovo e vagem. Mas é a melhor comida do mundo. É a melhor comida do mundo. Mãe é aquela que te dá uma bronca e que você chega em casa e fala com a tua esposa assim, eu repensei melhor e eu estou errado.
Porque a mãe, ela gerou você. E junto, ela gerou o amor, o relacionamento. E eu quero que, nessa manhã, você que é mãe, você entregue as culpas. Porque a mãe tem mania de carregar bagagem de culpas. E elas vão carregando a bagagem das culpas. E elas dizem, eu sou culpada disso, eu sou culpada daquilo. Quantas vezes eu olhei para minhas filhas e falei o tanto que eu tive que trabalhar para sustentar elas. E perdi tanta coisa da vida delas. Em creche, com babás. Mas não era porque eu queria, era porque era necessário. E você, mãe, que talvez teve que criar seus filhos, em algum momento perdeu uma parte da vida deles. Ainda dá tempo. Jesus está dizendo para você essa manhã, abra mão das bagagens, das culpas, do medo. Os seus filhos, quando começaram a andar, eles caíram várias vezes. Eles andavam e caíam, andavam e caíam, até firmarem os pés. E por que agora você passou a ter medo de deixar os seus filhos andarem? Eles vão ter que quebrar a cara em algum momento. Eles vão tomar decisões erradas e vão voltar para você. Eles vão se comportar de maneira que vai entristecer você. Mas quer saber de uma coisa? Eles estão aprendendo a andar. É como aquela mãe que alimenta o passarinho, filhotinho. E chega uma hora que ela sai do ninho e ela fica do lado de fora olhando. E aquele passarinho pia, chora. Mas tem uma hora que ele vai ter que sair do ninho para correr atrás do seu próprio alimento. Existem mães aqui extremamente protetoras. Deixem Deus guiar os seus filhos. Deixem Deus olhar para os seus filhos. Deixem os seus filhos sentirem falta daquele cheirinho de bolo, daquela garrafinha de café, daquela vagem com ovos, daquele arroz que só a tua mãe sabe fazer. Porque o arroz da minha mãe é diferente. Eu não sei como ela faz, mas ela faz diferente. Porque o feijão que a minha mãe faz não tem um salgado dentro, mas é diferente. Que vai chegar o tempo que você vai estar no lugar de filho e que você vai ter que deixar os teus filhos cuidarem de você. Então, mães, heroínas, mães aqui que foram pais e mães, mães aqui que tiveram pais do lado, mas que fazem um papel duro de acordar cedo, grita com um, grita com outro, levanta um, levanta outro, vai pro colégio, vai para material de colégio e faz isso e faz aquilo. E você deixou de botar um creme no cabelo, você deixou de fazer a sobrancelha, você deixou de fazer a unha, você deixou de perfumar. E não é que teve alguém que te cobrou, e não é que teve alguém que disse você está tão desleixada, mas é porque no momento que você estava desleixada, é porque você estava exausto de cuidar dos filhos, de aconselhar, de brigar, de cuidar, de alimentar. Mas quem está de fora olha para você e diz assim, você deixou de cuidar de você. Então o meu conselho para vocês, mãe, hoje é, cuide um pouquinho de vocês. Deixe os seus filhos saírem do ninho. Deixe os seus filhos saírem do ninho. Deixe eles procurarem alimento nas árvores. Cuide um pouco de vocês. Deixem de lado a culpa, o momento que você não foi perfeito, porque a mãe não é perfeita. A mãe fala besteira. A mãe protege demais. A mãe quer cultivar demais. E tem um momento que os filhos... Eu me lembro uma vez que a minha filha tinha 8 anos. Eu vinha chegando do trabalho e a moça que estava cuidando delas estava com elas no campo onde tinha brincadeira no condomínio. Tinha parquinho e tal. E eu parei com o carro e eu chamei ela, a mais velha, e dei um beijo nela. Falei, dá um beijo aqui na mamãe. E ela falou, mãe, que vergonha. Tá todo mundo me olhando. Olha, todo mundo ficou me olhando. Porque a senhora pensa que eu sou um bebê. E eu me lembro que eu fui para casa muito triste. Eu botei o carro, eu subi as escadas. E
E aquilo me doeu tanto. E depois eu pensei, não, eu preciso entender que ela está amadurecendo e que para ela hoje é uma vergonha ela me dar um beijo na frente dos amigos. Na cabeça dela, ela acha que ela é um bebê. E hoje a minha filha, ela faz de tudo para estar do meu lado. Era só uma fase. E às vezes nós não sabemos lidar com as fases. Jesus está dizendo, aprenda a lidar com a fase dos seus filhos. Porque em algum momento eles vão beijar mais os companheiros do que a nós. Tá tudo certo. Eu me lembro também um dia em que o meu papagaio era meu. E eu botava a mão nele, e beijava ele, e abraçava ele. E ele escolheu a minha filha mais nova como dona. E eu falei, tá tudo certo. Porque ele vai viver 70, 80 anos. E ele precisa ter uma dona com vida longa. E ele escolheu uma dona à altura. Que beija ele o tempo todo, que abraça ele, que brinca com ele, que leva ele pro quarto, que bota ele na coxa. E eu celebrei, porque eu não sou mais a dona dele. Uma vez ou outra ele deixa eu botar a mão nele. Mas a minha filha, ele vai pra cima da escada e chama Isabelle. Grita ela. Porque ele entendeu que ele precisava de uma dona. Que tivesse a mesma conversa que ele. Que risse com ele. Que brincasse com ele. Que bagunçasse ele. E os nossos filhos, em algum momento, vão escolher outros parceiros. E aquele papagaio, ele era um dos meus filhos. E ele escolheu uma outra dona. E eu falei, tá tudo certo. Porque ela um dia vai levar ele para sua casa. Um dia eu não vou estar mais aqui e ela vai ser a dona dele. Em algum momento, os nossos filhos terão parceiras e parceiros. E nós estaremos num plano segundo. E tá tudo bem, porque tem alguém cuidando dos nossos filhos. Tem alguém que vai cuidar, vai fazer aquele arroz quando nós não estivermos mais aqui. Vai dar aquela dipirona no momento que o teu filho chegar com dor de cabeça. Mas vai ter alguém, mãe, que vai ser parceiro ou parceira do seu filho. Então, mãe, acompanhe os tempos de evolução dos seus filhos. Pare de sofrer. Às vezes você sofre uma dor chocante, mas Deus está mostrando, olha, as coisas vão mudar. É tempo de você também mudar. É tempo de você sair desse lugar de leoa para ser protagonista. E para estar com seus joelhos no chão, abençoando os tempos novos que seus filhos escolheram viver. E sabe o que vai ficar nesse lugar? A frequência da educação, dos bons costumes. O tempo que você dizia, isso não é bom. Eu me orgulho quando escuto a minha filha mais velha dizer, eu não sou qualquer uma. A minha mãe, ela me ensinou valores. Ela me deu educação. Mas eu sei que em algum momento ela vai sair do ninho. E talvez o que vai me conectar com ela foram esses momentos em que eu sentei, em que eu mostrei o valor, em que eu falei, tá errado, tá certo, é isso, não é isso. E ainda assim ela não vai viver tudo que eu quero. Mas alguma coisa vai trabalhar e vai dizer, você está certa, você está errada. Mas se eu pudesse, eu botava de novo ela no carrinho e arrumava ela de novo como uma boneca. Cantava, sorria e dava mamadeira e comprava bonecas. Mas eu não posso mais fazer isso hoje. Eu não tenho mais essa opção. Então eu preciso me adaptar ao novo tempo de vida dos meus filhos. Você precisa se adaptar de novo ao novo tempo de vida dos seus filhos. E você precisa amar essa nova fase que os seus filhos estão apresentando para você. Você precisa chegar, olhar e dizer, Deus, obrigado por eu poder fazer parte
dessa evolução. E não se preocupa se hoje o teu filho não está te ligando, se hoje ele não está te procurando, se hoje parece que você não é tão importante. Calma. Porque nos momentos de crise, eles voltam a acessar de novo o palácio. Nos momentos de dor, eles vão sentir falta daquele cheirinho de bolo. Eles vão sentir falta daquele cafezinho quente. Eles vão sentir falta daquele Vic que você passava na garganta, daquela meia no pé. E vai dizer como é importante a casa do meu pai. Os meus avós, por parte de pai, morreram tem 30 e poucos anos. E meu pai tem 80. E aos sábados ele fala: eu vou na casa do papai. A casa ainda está lá. O meu tio tem 89 anos e mora lá. Mas o cheiro da casa ainda está lá. E eu entendo que ele volta lá porque ele deixou muita vida para trás. E a maneira que ele tem de se conectar com os pais. E ele disse um dia desse: se eu for na frente, mas se a minha esposa for na frente, eu volto para casa de Honório. É como um embrião. E eu olhei para casa dele e falei: você tem condição de ir para outros lugares? Você vai voltar para lá? Vou. Porque o embrião, em algum momento, vai voltar de novo para o útero. Não talvez para morar, mas para voltar e lembrar que ali foi a moradia dele. E eu quero que você, mãe, que está aí chorando, e se vendo em cada palavra do que eu estou falando, se olhando e entendendo que cada palavra que o Espírito Santo trouxe aos meus lábios hoje era uma maneira de tocar você e lembrar você que você não está errado, você só não acompanhou o tempo da evolução dos seus filhos. Chegou o tempo de você sair desse casulo, mãe, e você se posicionar, mudar a sua posição e aplaudir, chorar, mas evoluir junto com seus filhos, porque nunca mais você vai poder botar eles no carrinho, balangar, dar mamadeira. Agora é o tempo das crises, dos aconselhamentos, dos dias difíceis, das atitudes erradas que eles tomaram e que você está ali dizendo vai dar errado. Em algum momento você sentir a dor da ingratidão, dizer: eu não merecia isso. Sim, você não merecia, mas é porque você deixou de acompanhar algo. E esse domingo de manhã é para você entender que a evolução procede das coisas de Deus. Lembra? Ele era só um embrião no teu útero e ele teve que ir evoluindo durante 9 meses. E aí você teve que chorar quando o dente nasceu, você teve que chorar com a primeira vacina, você teve que chorar com a cólica, você teve que chorar. E mãe, toda a vida, ela vai continuar chorando, porque o teu filho hoje não tem cólica, mas ele sofre porque algo deu errado. Ele sofre porque aquele relacionamento que ele botou todas as fichas, aquela pessoa não valorizou ele o tanto quanto você acha que ele deveria ser valorizado. Mas ainda assim ele carrega aquele amor. E você está de longe, dizendo: Deus, trabalha na vida dos meus filhos. E assim vai ser até o dia de você não estar na terra. Você vai estar aqui como espectador, olhando, torcendo e acompanhando pelo crescimento e a felicidade dos seus filhos. Mãe, viva o seu dia. Seja sóbria, feliz e tranquila. E agora chegou o tempo de você cuidar um pouco de você. Seus filhos saíram do ninho e agora chegou o tempo de você cuidar de você se amar, se valorizar, de você se curtir, porque você anulou muito tempo para dedicar aos seus filhos. Amém, mães? Um grande beijo a todas as mães. Que vocês saiam daqui hoje prontas para uma nova etapa. E que vocês tenham um tempo para se amarem no dia de hoje. Tem mães que estão na cozinha desde cedo. Ei, hoje é teu dia. Amém? Hoje é o dia de você sorrir,
Hoje é o dia de você se alegrar. E se alguém escolheu não estar com você hoje, tudo bem. Celebre pelos que estão do seu lado hoje. Pare de chorar pelos que estão ausentes. Celebre aqueles que resolveram estar com você hoje. Amém? Um grande beijo para todos. Deus abençoe. Amém? E o meu grande abraço e um grande beijo para todas as mamães deste canal. Que vocês sejam muito felizes e que vocês sejam erguidas para viver um tempo de Cristo novo na vida de vocês. Em nome de Jesus. Beijo grande. Tchau, tchau.